Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, essa é a primeira devocional dessa semana. Nós vamos fazer uma reflexão no texto do Salmo de número 39, verso 1 ao verso 7. O texto diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo, então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Bem, meus irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis e diante desses momentos difíceis em que nós estamos vivendo há alguns meses, algumas perguntas pedagógicas da parte de Deus são feitas diariamente a mim e a você. Por exemplo, como nós que somos cristãos devemos nos comportar diante das tragédias? Como nós, ou melhor, de que maneira nós, servos de Deus, servas de Deus, devemos enfrentar essa crise em que nós estamos vivendo? Bem, antes de qualquer coisa, o Salmo de número 39 nos ajuda a responder, principalmente da ótica do discípulo de Jesus, que tem o desejo de agradar a Deus, de saber como reagir quando o mundo parece que está desabando em cima de nós. Davi escreve para um homem chamado Jedutum. Bem, ele dedica não apenas esse salmo, como o salmo de número 62 e 77 para ele. Este homem era um dos principais músicos de Davi. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 42, o texto diz: Com eles, pois, estavam Hermã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Bem, diante disso, quais ensinamentos nós podemos aprender com esse salmo? Em primeiro lugar, está no verso 1 e 2, nada de murmuração, silêncio em Deus. É isso que o texto diz. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto não fala especificamente qual é a situação de Davi, no entanto, fica evidente que Davi está numa situação delicada. Ele estava atravessando uma grave crise. O verso de número 13, lá do Salmo que nós lemos, diz: Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Ou seja, ele corria risco de morte, já que ele pede por livramento quando ele diz antes que eu passe e deixe de existir. Queridos e queridas, sejamos honestos. Geralmente, quando nós passamos por crises, por problemas, por dificuldades, a tendência natural que nós temos é lamentar, é reclamar, é murmurar. Infelizmente, me parece comum se ver em alguns cristãos se sentirem quase que no direito de murmurarem quando as coisas não estão indo conforme querem. Fazendo assim, na verdade, nós estamos dizendo para Deus que se Deus não evitar o mal, Ele nos dá então permissão de reclamarmos. Ou seja, é um cristianismo mimado. No entanto, este cristianismo ele é uma realidade entre nós. Quantas pessoas se acham no direito de colocar Deus contra a parede porque as coisas não estão indo conforme querem? Davi faz o contrário. Bem, diante da crise, ele tem um propósito ante Deus. Guardarei os meus caminhos de não pecar com a língua. Bem, a tentação de falar o que era indevido, queridos, era tão grande que Davi usa uma palavra muito forte para dizer que evitava o mal. A palavra no hebraico, melhor dizendo, guardar, dá o termo de guarda, de sentinela,
de vigia, ou seja, ele não quer pecar diante de Deus e também está preocupado em pecar com o seu testemunho diante daquele que é ímpio, que está perto dele. Por isso ele diz que porá mordaça na boca dele enquanto ele estiver na presença do ímpio. Bem, em meio a essas crises que temos vivido, nós precisamos nos manter no caminho de Deus e muitas vezes em silêncio, muitas vezes emudecendo a nossa murmuração, entendendo que Deus está no controle de nossas vidas. Nos vínculos do Calvário, que Deus nos abençoe.